A narrativa começa em um momento de triunfo e euforia. O povo de Israel havia acabado de testemunhar um milagre extraordinário, a queda das muralhas de Jericó. Contudo, em meio à celebração da vitória, uma ordem específica e solene havia sido dada por Deus. Deus instruiu que tudo em Jericó, por ser a primeira cidade conquistada, deveria ser inteiramente dedicado a ele. Imagine a cena. Uma cidade inteira, repleta de ouro, prata e tecidos valiosos, subitamente acessível. Com a cidade em ruínas e o tesouro devidamente consagrado, o exército de Israel se sentia invencível. Contudo, um único ato de desobediência, realizado na sombra e longe dos olhos de todos, um soldado chamado Acã, da tribo de Judá, viu algo que despertou sua cobiça. O texto descreve os itens com precisão. Uma bela capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, cavando um buraco no chão de sua própria tenda. Confiante após a esmagadora vitória, em Jericó, Josué enviou espiões para a cidade de Ai. Eles retornaram com um relatório otimista, sugerindo que apenas uma pequena força de 2 ou 3 mil homens seria suficiente para tomar a cidade. A confiança era tão alta que parecia uma mera formalidade. A moral do exército estava no auge e a vitória era dada como certa. No entanto, a batalha que se seguiu foi um desastre humilhante. Os homens de Ai, superados em número, saíram e derrotaram facilmente as forças israelitas. Desesperado, Josué rasgou suas vestes, prostrou-se diante da Arca da Aliança e clamou a Deus, questionando por que ele havia permitido tal humilhação. A dor de Josué não era apenas pela derrota, mas pela aparente quebra da promessa divina. Ele não conseguia entender como a presença de Deus, tão poderosa em Jericó, parecia completamente ausente na batalha contra Ai. A causa do fracasso era um mistério. A resposta de Deus a Josué foi direta e assustadora. Ele não ofereceu consolo, mas uma revelação contundente, mas por um processo de sorteio sagrado. A nação inteira seria apresentada, tribo por tribo, depois clã por clã, família por família e, finalmente, homem por homem. Era um método que deixava o resultado inteiramente nas mãos de Deus, tornando a fuga impossível. Primeiro, a tribo de Judá foi escolhida. Finalmente, o sorteio apontou para a família de Zabdi e, dentro dela, para Acã. O processo de eliminação havia terminado. Diante de toda a nação, Acã foi identificado como a causa da derrota e do sofrimento. A maneira como essa verdade foi revelada é uma lição poderosa sobre a natureza do que está oculto. A história sugere que segredos prejudiciais raramente permanecem enterrados para sempre. Se narrativas como esta, que revelam a profundidade da natureza humana e suas consequências, te fascinam, considere se inscrever para explorarmos mais histórias juntos. Qual personagem bíblico você gostaria de ver analisado aqui? Comente abaixo. Diante de Josué e de toda a congregação, Acã confessou. Suas palavras foram diretas. É verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O corpo do delito foi trazido e exposto publicamente diante de todos. A evidência física do pecado validou o processo divino e tornou a culpa de Acã inegável, selando seu destino e o de sua família. A justiça precisava ser executada para que a pureza do acampamento fosse restaurada e a aliança com Deus fosse reparada. A sentença para Acã foi severa e executada por toda a comunidade. Ele, juntamente com seus filhos, filhas e todo o seu gado e posses, foi levado para um vale próximo. O método da punição foi o apedrejamento, seguido pela queima dos corpos e posses, e a criação de um grande monte de pedras como memorial.
Este evento deu ao local um novo nome, o Vale de Acor, que em hebraico significa Vale da Perturbação ou Vale da Desgraça. Tornou-se um lugar de memória sombria, um lembrete perpétuo das consequências devastadoras que a ganância e a desobediência podem trazer. O Monte de Pedra serviu como um aviso visual para as gerações futuras sobre a importância da total integridade. Israel podia agora seguir em frente. A narrativa sombria de Acã encontra uma luz inesperada. Ela nos ensina que, embora as consequências do erro sejam reais e dolorosas, elas não detêm o poder final. A história nos convida a olhar para os vales de Acor em nossas próprias vidas, nossos erros, nossas falhas, e a considerar que eles também podem se tornar portas de esperança se aprendermos a lição e nos voltarmos para a restauração. A história de Acã, embora antiga, ressoa com força em nosso mundo moderno. Cada um de nós tem uma tenda, um espaço privado onde somos tentados a esconder coisas que não estão em conformidade com nossos valores ou compromissos. Podem não ser capas babilônicas ou barras de ouro, mas sim hábitos, informações ou atitudes que mantemos ocultos por medo ou ganância. O tesouro proibido hoje pode assumir muitas formas: desonestidade em negócios, um segredo que corrói um relacionamento, o consumo de conteúdo prejudicial em privado ou a busca por atalhos antiéticos para o sucesso. Assim como o tesouro de Acã, essas coisas prometem um ganho imediato, mas seu custo oculto é a perda de integridade e a introdução de uma fraqueza em nosso caráter. Se este conteúdo te ajudou a refletir, qual outra narrativa complexa você gostaria que explorássemos juntos? Sua sugestão nos comentários ajuda a guiar a criação de futuros vídeos, construindo uma comunidade que valoriza o aprendizado e o crescimento mútuo através dessas histórias poderosas.